Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Eu, Padre Agostinho Cruz, quero saudá-los com a paz de Cristo neste segundo domingo do tempo comum. Nas leituras bíblicas deste segundo domingo, há o destaque para o chamado vocacional. Deus que vai nos atraindo até darmos uma resposta à altura do seu amor. No Evangelho, é a chamada dos primeiros discípulos por parte de Jesus, André e depois seu irmão Simão Pedro. Na primeira leitura é o chamado do profeta Samuel. E o que estes chamados têm em comum, o de Samuel e o de André e de Pedro? Um importante papel de quem faz o mediador, aquele que ajuda as pessoas chamadas a reconhecerem a voz de Deus e a segui-la. No caso de Samuel, trata-se de Eli, sacerdote do templo de Silo. No caso do discípulo de Jesus, a mediação é feita por São João Batista. Logo após o batismo do Senhor, João Batista indica a seus discípulos Jesus, o Cordeiro de Deus, formando assim o primeiro núcleo do Colégio dos Apóstolos. Notemos que Samuel e André ainda não conhecem a voz de Deus. O primeiro só conhece a voz de Eli, o segundo somente a voz de João Batista. Mas será através dessas vozes que aprenderão a reconhecer a voz de Deus, um dizendo: "Fala, Senhor, que teu servo escuta", e o outro a declarar que já não tem mais dúvidas, a espera acabou, pois dirá: "Encontramos o Messias". Detenhamos-nos então no Santo Evangelho deste domingo, no chamado e na formação do primeiro núcleo dos discípulos de Nosso Senhor, e descobramos que, assim como os discípulos, também nós somos chamados das trevas à luz de Cristo, fazendo-nos transpor a vida de pecado e da morte para a glória de pertencermos a Ele, a fim de que saiamos a anunciar por todo o mundo as suas maravilhas. André havia sido anteriormente discípulo de São João Batista, o que mostra que ele era um homem que buscava, que participava da esperança de Israel, que queria conhecer melhor a palavra do Senhor, a realidade do Senhor presente. Ele era verdadeiramente um homem de fé e de esperança. E um dia ouviu João Batista proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, se sentiu estimulado e com o outro discípulo seguiu Jesus, a quem João Batista havia se referido como Cordeiro de Deus. Eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. Viveram momentos preciosos de intimidade com Jesus. São João, em seu Evangelho, coloca em evidência o primeiro encontro de Jesus com os futuros apóstolos, André e seu irmão Simão Pedro. O cenário, o lugar deste encontro é no cotidiano desses homens que são pescadores da região da Galileia, de modo específico, no Rio Jordão. Eles eram homens que esperavam um reino de Deus, ansiosos por conhecer o Messias, cuja vinda era anunciada como eminente. Basta-lhes a indicação de João Batista, que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, para despertar neles o desejo de um encontro pessoal com o Mestre. O diálogo de Jesus com os primeiros futuros apóstolos é muito expressivo. A pergunta: "Que estás procurando?" Eles respondem com outra pergunta: "Rabi", que traduzido significa mestre, onde moras? A resposta de Jesus é um convite: vinde e vede. Ou seja, vinde para poder ver. Se não vieres, não podereis enxergar-me. Começa para os discípulos, então, um conhecimento direto do Mestre. Vêm onde ele mora e começa a conhecê-lo. Antes de serem enviados a evangelizar, todo discípulo deverá estar com Jesus. Para quê? Para estabelecer com ele um relacionamento pessoal.
Sob esta base, a evangelização não será mais do que um anúncio daquilo que foi experimentado e um convite a entrar no mistério da comunhão com Cristo. Ora, o apóstolo André nos ensina a seguir Jesus com prontidão, a falar com entusiasmo sobre ele aos que o encontramos, e especialmente a cultivar uma relação de verdadeira familiaridade com nosso Senhor, bem consciente de que somente nele podemos encontrar o sentido último da nossa vida e até mesmo da nossa morte. André conduziu Pedro ao Senhor. Após tantas noites de pescarias, de esperas, agora encontram o objeto de seus desejos. Pedro não se demora, atende ao chamado e vai ter com o Senhor. André não quer só para si o que todos esperavam. André quer que todos experimentem a mesma felicidade que ele experimentou de ter encontrado Cristo. André quer que a sua alegria seja partilhada. De sua parte, fez crescer o número de discípulos, apresentou a Pedro em que Cristo encontra o chefe de seus discípulos. Demonstrou um espírito apostólico incomum. Foi audacioso e corajoso. Amados irmãos e irmãs, assim acontece a aventura dos apóstolos, como um encontro de pessoas que se abrem reciprocamente. Assim deve acontecer também em nossa vida, uma abertura total para Cristo. Assim devemos fazer com que aconteça na vida das pessoas, levá-las ao encontro pessoal com nosso Senhor. Só quem escuta a voz e vai ter com o Senhor poderá se colocar à sua disposição para fazer seu discípulo. Para os discípulos, é o início de um acontecimento, de um conhecimento direto do Mestre, vendo onde ele mora e começando a conhecê-lo. Na verdade, eles não anunciarão uma ideia, uma filosofia, uma espiritualidade ou um conceito, mas serão testemunhas de uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Rabi, o Mestre. É importantíssimo que assumamos o nosso papel também de batizados, sendo mediadores entre as pessoas de Jesus Cristo, como foi Eli de Samuel e como foi João Batista para André. Que saibamos fazer despertar nelas o desejo de querer conhecer o Salvador, que saibamos levá-las ao encontro de nosso Senhor. Esta é a nossa verdadeira missão. Não podemos descansar até que as pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, o amem e queiram servi-lo. As pessoas só crescerão na fé se nós anunciarmos e testemunharmos o quão maravilhoso é nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, portanto, amados irmãos e irmãs, que o nosso anúncio, acompanhado de um testemunho alegre e verdadeiro, será o gerador de conversões e adesões pessoais a Cristo em nossas famílias. Se as pessoas não verem a alegria que temos de termos encontrado o Senhor, de seguir o Senhor, de servir ao Senhor, de amá-lo, se eles não verem essa alegria em nós, saibam, eles não vão querer seguir o Cristo. André chegou tão eufórico, tão alegre, tão contente, tão satisfeito para Pedro que Pedro não teve dúvida. A alegria de André contagiava Pedro. A tua alegria pode contagiar a tua família. A tua alegria pode contagiar o teu esposo ou a tua esposa. A tua alegria de cristão pode contagiar os teus filhos. Não só pode, como deve. A tua alegria deve chegar ao teu lugar de trabalho, contagiar a todos. E todos têm que descobrir que motivo tu estás alegre. E você vai dizer, é porque eu vi o Messias, é porque eu conheci o Senhor. Vinde também vós, vinde ver o Senhor. Portanto, amados irmãos, vinde e vede o Senhor presente na Eucaristia. Vinde e vede o Senhor que por amor se entregará mais uma vez sobre nossos altares. Vinde e vede o quão o Senhor te ama. Vinde e vede nas mãos do sacerdote o cordeiro imolado que tira o pecado. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe, para que você possa ter uma mente iluminada pelo seu Santo Espírito, desejoso de conhecer, amar e servir o Senhor.
Vinde ver aonde o Senhor se encontra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.